Olá pessoal, muito boa noite a todos. Tá aparecendo o PowerPoint aí, Robson? Os slides? Tá aparecendo a aula de hoje, Tá, tá? boa. Hoje, dia 7/12, dando continuidade à nossa aula de princípios de usinagem, fundamentos de usinagem. Gostaria de continuar com vocês na evolução dos materiais ferramenta. Nós tivemos o aço ferramenta, que foi um dos materiais mais utilizados há muito tempo. Inclusive é o material que eu utilizo na minha pesquisa na minha dissertação, como eu mostrei para vocês. E eu vou mostrar algumas aplicações que nós temos com esse aço. Depois nós tivemos o aço rápido, também muito utilizado. Depois o Stellit, em 1910. O metal duro, em 1926. As cerâmicas, muito utilizadas atualmente também, em 1938. O nitreto de boro cúbico, na década de 50. O diamante mono e policristalino na década de 70. Mas como cultura mesmo, historicamente, eu gosto de trazer para vocês a evolução dos materiais, né? Ah, como a evolução dos materiais de ferramenta, nós tivemos, como eu disse, o aço ferramenta, o aço rápido, as ligas fundidas, metal duro, a cerâmica. E temos também a relação da velocidade de corte com a relação da evolução em anos que esses materiais tiveram. E a tendência de crescimento que eles tiveram a partir do ano de 2010, né? E aqui o aço ferramenta, que é esse que eu utilizo no meu trabalho. E nós vamos ver cada um desses aços e como que nós utilizamos eles no processo de usinagem. Aqui nós temos a resistência quente dos principais materiais de ferramentas. Como é que nós podemos relacionar? Vocês lembram da dureza Vickers que nós estudamos na disciplina passada? Aqui nós temos a dureza HV10 com uma carga de 100 gramas e relacionado à temperatura. Vocês lembram da carga de dentação que nós utilizamos no processo de furação da peça? E para realizar o furo da peça, nós temos que aplicar uma carga nela. E com isso, nós temos uma relação do gráfico de dureza com a relação temperatura para os mesmos tipos de aços. Isso é muito importante porque caso nós queiramos utilizar ou fazer algum estudo na prática, nós viemos no gráfico e relacionamos. Bom, com uma temperatura de 400 graus Celsius, ah, qual que eu utilizaria para obter uma dureza de HV10? E essa relação da dureza está intimamente ligada ao processo de remoção que eu quero ter da peça. Porque dependendo da minha ferramenta, ela tem que ser mais dura do que a minha peça para realizar o próprio furo e a própria remoção de material, né? E então aqui nós temos esse gráfico com a relação das temperaturas. Ah, aqui alguma utilização dos aços ferramentas, olha, como diversos tipos de brocas, em vários tipos e processos, como nós continuaremos assistindo os vídeos, quero mostrar para vocês a utilização. E as características. Aço ao carbono de 0,8 a 1,5% de carbono. Foi o principal material utilizado até 1900. Então, naquela época, há bastante tempo atrás, né, nem tanto, mais de 100 anos, era o principal material utilizado, tanto nas construções. Ele apresentava baixo custo, uma facilidade de afiação, com obtenção de gumes vivos, um tratamento térmico relativamente simples, né, utilizando elevada dureza e resistência ao desgaste. Também apresenta uma resistência à temperatura de até aproximadamente 250 graus Celsius. E quais são as áreas de aplicação dos aços ferramentas? Nós podemos utilizar em usinagem de aços doces com velocidade de corte menor que 25 metros por minuto. Brocas para uso doméstico, como hobby, e ferramentas para carpintaria. E aqui eu trago para vocês, né, alguns tipos de peças de ferramenta que nós utilizamos com aço ferramenta.
Esse meu aço aqui é um aço ISI D2. Os aços rápidos, então, pessoal. Eles também são utilizados em algumas roscas, em brocas, em alargadores, em fresas, em ferramentas para todas as operações de usinagem, em ferramentas para debaste e acabamento também. Como características, os principais elementos constituintes que nós podemos destacar são o vanádio, o molibdênio, o cobalto. Eles apresentam uma dureza de 60 a 67 Rockwell C. Vocês lembram que nós estudamos a dureza Rockwell C e tinha o A, o B e o C? É muito utilizado a Rockwell C nesse tipo de operação. Eles resistem a temperatura de até aproximadamente 520 a 600 graus Celsius. É um aço também super rápido, com adição de cobalto. É um tratamento térmico complexo e um preço elevado. Então, nós podemos relacionar com o aço ferramenta, que tinha um preço mais em conta, que foi muito importante para o próprio desenvolvimento da humanidade, porque nós conseguimos utilizar de forma melhor aquele tipo de aço. E também porque ele foi primeiro desenvolvido. E como as áreas de aplicação, como eu disse, os desbastes, os acabamentos, as brocas helicoidais, os alargadores e as fresas de todos os tipos, como nós podemos ver aqui. Agora um videozinho sobre as ferramentas. Alguma dúvida, pessoal? Todo mundo bem? Como foi o dia? Cansativo? Feliz? New share. Aparecendo o vídeo? Então, o que é o aço ferramenta, né? O aço ferramenta é um aço que utilizamos na fabricação de ferramentas de corte ou conformação, capaz de dar forma ao material para que ele se transforme em uma peça. Então, é o próprio aço que está relacionado na própria máquina para realizar a deformação ou para realizar o formato da peça. Naquelas máquinas de conformação grande mesmo que nós vemos na indústria, com a utilização do aço ferramenta. As características. As características. Eles apresentam resistência à compressão, resistência à flexão e tenacidade, resistência à abrasão, a condutibilidade térmica, calor específico e expansão térmica. Ou seja, todo aquele processo que o aço está passando, que o aço está sofrendo nas máquinas, nós precisamos ter, como por exemplo a compressão, a resistência à abrasão, flexibilidade e o próprio calor que aquele aço vai estar sofrendo e recebendo na peça. Com teor de carbono até 0,8%, o que nós temos? Os martelos, as ferramentas de ferreiros e as matrizes para forjamento a quente. De 0,8 a 1%, nós temos os formões, os punções, as ferramentas pneumáticas, as lâminas de tesoura e as matrizes de estampagem profunda. Todos eles utilizando as ferramentas. De 1 a 1,2% de carbono, nós encontramos as fresas, os mandris, as matrizes para corte, o material do embutimento
e as navalhas. O que seria o embutimento? Embutimento é aquela peça pequena, como por exemplo, uma peça assim, olha. Só que na hora de realizar o lixamento, nós precisamos embutir. E para embutir, nós colocamos um pozinho dentro dessa máquina, ela aquece, derrete o pó e fica uma forma circular. E com isso nós conseguimos realizar o lixamento da peça. Por isso que serve o embutimento. E aquele material de ferro que é utilizado no próprio embutimento, ele é de aço-ferramenta. E as navalhas também utilizadas em barbeiros. Ou na própria indústria. De 1,2 a 1,4, nós temos as planas, as brocas, as ferramentas para torno, o estiramento, aquelas lâminas que vão na chapa de conformação, você sabe? De 1,2 a 1,4%. E as limas. Então, quantos materiais que nós conhecemos que são utilizados com as ferramentas? E para trabalho a quente, nós temos as operações de posicionamento, cisalhamento e forjamento de metais em temperaturas elevadas. Por isso que é tão importante o estudo da utilização desse material, porque uma hora ele sofre uma temperatura muito elevada, depois ele sofre talvez algum resfriamento elevado também. Imaginem a troca térmica que esse material não recebe. Ou seja, a dureza ela não pode ser alterada conforme aquele material vai recebendo um desgaste, um calor. E para isso, uh, o material não pode sofrer um aquecimento prolongado, porque se ele ficar sofrendo, vai ocasionar um tratamento térmico naquela superfície do material. Por isso que nós vamos ver as formas de resfriamento dos materiais também. Os tipos de tratamento comuns. O que seria têmpera dentro de tratamento térmico? É um aquecimento do material dentro da zona austenítica, seguindo por resfriamento a uma velocidade tal que seja suprimida a decomposição da austenita até chegar-se à região de transformação martensítica. Ou seja, dentro da microestrutura do aço, dentro das suas propriedades, nós pegamos o material e colocamos lá na temperatura de 1200, 1300 graus Celsius, quando ele já está uma temperatura muito elevada, e depois nós resfriamos o material. Podemos colocar, resfriar em óleo, resfriar em água, e esse material vai sair da sua zona austenítica até se transformar na parte martensítica. O revenimento, depois que nós realizamos a etapa da têmpera, nós pegamos o material e reaquecemos ele. Para que reaquecer? Não a 1000 graus Celsius de novo, mas, por exemplo, nós podemos reaquecer a 400, 420. O que isso ocasionará no material? Ele vai sofrer um alívio de tensões, reduzindo as tensões que foram ocasionadas pela têmpera e aliviando a dureza, podendo assim decrescer. Também alguns tipos de elementos químicos que influenciam diretamente no material, como o aumento da resistência, o aumento da dureza, o aumento de resistência ao impacto, a redução da ductilidade, o aumento da resistência em altas temperaturas, o aumento da temperabilidade, a ação desoxidante, o aumento da resistência à corrosão, o aumento da resistência à abrasão, a redução da soldabilidade com a relação do carbono.
Então, eu trouxe para vocês os elementos químicos que dentro de cada aço pode ocasionar uma diferença na propriedade. E com isso, vocês ficam cientes que cada elemento químico, a adição de um alumínio, do vanádio, do cromo, vai alterar diretamente as propriedades do material. Ou seja, para selecionar um aço para a ferramenta, deve-se analisar as aplicações para as quais as ferramentas são destinadas, e para cada caso, as propriedades de maior ou menor importância. Para a maioria das aplicações, os características de maior relevância são a resistência ao desgaste, tenacidade e dureza quente. Por que dureza quente? Porque o material ele está toda hora sofrendo esforços, ou seja, com contato com a ferramenta, ou pulsão, ele está toda hora sofrendo desgaste ou algum contato. Então a dureza do trabalho a quente ele é muito importante para o nosso material. A resistência ao desgaste, pois o material está sempre sofrendo ali também um desgaste da ferramenta e da peça, e a própria tenacidade. Isso relacionado com cada elemento químico. Então, a adição ou a subtração do elemento químico vai atuar diretamente no material. Muito bom. Alguma dúvida? Continuando, pessoal, nós podemos utilizar na ponta das ferramentas os diamantes, né? Como nós já falamos na disciplina passada, nós temos a origem natural, normalmente na forma monocristalina. E também os sintéticos, com uma fabricação sob temperatura e pressões elevadas. Ou seja, dentro da indústria, coloca-se pressão e temperatura elevada para gerar um carbono que seja falso, né? Que não seja igual o diamante perfeito, natural. E também nós temos a produção de partículas de diamante monocristalino, transformado em policristalino por compressão a quente. Então, dentro desse mesmo processo de utilização. Aí eu trouxe para vocês algumas ferramentas e que esse material, seja de diamante sintético, ele vai na ponta das ferramentas. Com isso, é realizado o próprio desgaste do material. Temos também as funções dos revestimentos. Quais são as funções dos revestimentos? A principal função é a proteção do material de base da ferramenta. Ou seja, colocamos um material químico, né, com um elemento como alumínio, titânio, na superfície da ferramenta. Assim, o primeiro revestimento, ele reduz o atrito. O segundo, ele pode aumentar a dureza da própria ferramenta. O segundo, melhorar a condução térmica. O quarto, o isolamento térmico. E depois que vem a nossa ferramenta. Porque caso esteja sofrendo algum desgaste, o próprio material vai sofrer esse tipo de desgaste, né? A própria ferramenta, o próprio formato ali. Também continuando, nós temos a redução do atrito na interface cavaco-ferramenta, porque se nós temos um material que está protegendo, vai reduzir o atrito que aquele material passa na peça. Nós temos o aumento da dureza na interface cavaco-ferramenta. Nós temos também uma condução rápida de calor para longe da região de corte. E nós temos também o isolamento térmico do material de base da ferramenta. Como eu disse, o próprio revestimento vai proteger aquela ferramenta para a utilização do desbaste e do cavaco. Aqui o próprio revestimento, numa imagem ampliada, né? Passando aqui a peça. E aqui, imagine a ferramenta entrando assim, olha. Nós temos o atrito da força da ferramenta. Aqui está girando, tá? Temos o atrito da ferramenta com a peça. Nós temos uma força com movimento relativo ao próprio cavaco. E também nós temos um calor
com o desgaste, né? Essas são as relações de força, atrito e movimento no torneamento. Tudo isso nós relacionamos com os desgastes da ferramenta, envolvendo as forças externas, o atrito, o meio e a forma de dissipação do calor. Seriam essas as consequências do processo sobre a ferramenta. E dentro das ferramentas, nós podemos utilizar os insertos intercambiáveis, ou seja, a própria ponta da ferramenta sairia, no caso, é fácil para utilizar uma limpeza apropriada. E aqui eu trouxe também um exemplo de ferramentas com inserto. E aqui seria o próprio inserto, onde eu estou passando o mouse. São ferramentas mais largamente utilizadas em operações de torneamento. Insertos de metal duro predominam, mas insertos de aço rápido, cerâmica, diamante, CBN, são também usados para muitas aplicações. Apresenta um sistema de identificação normalizado com base nas características mecânicas, geométricas dos insertos. Ou seja, o próprio encaixe que vai ser relacionado na peça tem que ter forma exclusiva para realizar aquele procedimento. E agora eu trouxe para vocês um videozinho sobre Olá, esse inserto. Apareceu o vídeo? amigos. Estamos aqui hoje para falar sobre esses caras aqui, ó. Os insertos de metal duro. Aqui no Brasil também são muito conhecidos como pastilha de Vidia. Esse nome se popularizou porque a primeira empresa, a Vidia, foi a que primeiro idealizou esse tipo de inserto. Inclusive hoje o nome é tão popular que você pega as brocas e muitas vezes até na embalagem da broca diz lá broca com ponta de Vidia, que são essas brocas utilizadas em construção civil. Esses insertos eles têm inúmeras aplicações, estão em serras, estão em brocas, estão em brocas perfuradoras de poços e de petróleo, mas a principal utilização dela, sem dúvida nenhuma, é na usinagem. E ela existe uma gama de modelos e aplicações diferentes. Então, o que acontece? A grande maioria dos hobbyistas, ou mesmo dos mecânicos que utilizam, eles compram isso aqui pela internet. E quando a pastilha vem, ela vem com uma série de códigos que para a pessoa que não tem muito conhecimento, ela acaba sendo ilegível. Então, vamos tentar decifrar alguns desses códigos para facilitar aí uma futura compra ou até mesmo futura análise de uma pastilha, né, que vocês venham adquirir. Você veja essa aqui, por exemplo, eu comprei pela internet, comprei 408. Eu tive um amigo meu que queria comprar uma pastilha dessa aqui e acabou comprando uma pastilha dessa. Então não deu certo lá no suporte dele porque o furo era muito pequeno. Então com isso vocês vão poder entender um pouquinho aí. Existe uma tabela que nós vamos apresentar agora e com ela já vai dar para resolver bastante coisa. Este inserto possui nomenclatura TNMG 160404. O primeiro T refere-se à forma dele, que neste caso é a triângulo, e outras formas que vocês acompanham na tabela a seguir, cada qual para uma aplicação em específico. Então, cada material ele tem um código, né? O que ele disse? Que aquela pastilha se chama pastilha de Vidia. Por que pastilha de Vidia? Porque era o nome da primeira empresa que produziu aquele tipo de material que vai para a ponta da ferramenta. Depois que ele é desgastado, nós podemos remover, trocar ou alisar ele. Mas como ele próprio disse ali, compra da China, alguns mecânicos, e colocam aquele material na ponta. Alguém trabalha com esse tipo de material?
E temos também ah, uma nomenclatura para esse tipo. Ele até disse ali, o meu amigo comprou errado, porque ele não se atentou à nomenclatura e comprou errado. Isso também é muito utilizado em brocas para perfuração de petróleo, porque imagina, querendo ou não, é uma usinagem que está fazendo, uma usinagem na terra, né? Tá tirando material para passar os cabos para a extração do petróleo. E esse material tem que ser muito resistente. Próxima aula eu vou trazer para vocês o vídeo da extração, como é que funciona. E a própria broca, ela vai girando dentro do terreno em alto mar. E ele vai apresentar alguns códigos. Como, por exemplo, a redonda, que vocês podem ver aí. Por segunda letra, o N refere-se ao ângulo de folga, ou se o inserto é positivo ou negativo. O N é o único negativo, todos os demais são positivos. É o ângulo de ataque da ferramenta no material. A terceira letra, o N é o único negativo, todos os demais são positivos. É o ângulo de ataque da ferramenta. O N é o ângulo de folga e é o ângulo de ataque do material na base. No material. A terceira letra trata-se da tolerância. Diz respeito às dimensões e às tolerâncias para mais e para menos. Agora de metrologia, o próprio encaixe, a própria tolerância que cada material vai ter. Por isso que ele só está explicando ali o que cada sigla se refere. Que cada cota pode ter, devido à variação na fabricação. A quarta letra se refere ao sistema de fixação e à forma de quebra de cavaco. Como vocês podem observar na tabela, existem perfis sem furo e com furo, e também a representação do rebaixo nos insertos que irão fazer com que haja a quebra do cavaco. Os dois primeiros numerais referem-se ao tamanho da pastilha em sua aresta de corte. Os dois primeiros minerais se referem ao tamanho da pastilha na aresta de corte, como ele mostrou ali. O segundo par de numerais na nomenclatura refere-se à espessura da pastilha. Os dois segundos, a espessura da pastilha. Como vocês podem ver na tabela a seguir, existem várias espessuras, inclusive podendo ser representadas não só por numerais, mas também por algarismos, letras e numerais. Existem vários tipos, né, de espessura que nós podemos utilizar na pastilha de remoção. O último par de algarismos na nomenclatura refere-se à ponta do inserto, ao raio, se ele é mais pontiagudo ou não, e vocês podem... E os dois últimos se referem ao raio do material, se ele é mais pontiagudo ou se ele é mais pontudo para realizar a extração do material. Por fim, no final da nomenclatura desta pastilha existe a letra R, que indica que ela é de corte direito, como você pode ver na tabela a seguir. E a última letra, que é o R, que é right, de direito em inglês, e left, de esquerdo em inglês, representa a direção de corte. Eu esqueci de dizer anteriormente, quando eu falei sobre a fabricação pela empresa Vidia, as primeiras pastilhas que a Vidia fez foram desse tipo aqui, ó. Eram pastilhas que serviriam para ser soldadas em suportes. Hoje é muito comum, né, você encontrar esse suporte também na internet. As primeiras, né, elas foram realizadas para serem soldadas. Aí com a evolução do material, foi relacionado o próprio encaixe. Por isso que não tem furo naquele tipo, porque elas eram realmente soldadas na ponta do material. Que serviriam para ser soldadas em suportes. Hoje é muito comum, né, você encontrar esse suporte também na internet, vários modelos aí, várias aplicações, né? Então, as primeiras pastilhas de Vidia, elas surgiram assim, para... O que aconteceria se ficasse desgastado, teria que trocar o suporte todo, e não só a ponta. Os primeiros foram assim. Para serem soldadas em suportes como esse. O processo consiste basicamente em você pegar um pó de carboneto, se não me engano é carboneto de tungstênio, e ele é prensado em altíssima pressão e temperatura. Então as moléculas do material desse pó, elas se fundem em nível molecular, formando uma retícula cristalina, né, de altíssima dureza. Inclusive, eles até quebram muito fácil. Se ele levar um tranco, uma batida, ele quebra as pontinhas aqui. Outro indício é você também identificar que essas aqui, ó, elas não têm cobertura nenhuma. Essas outras, que normalmente são amarelinhas, ou até mesmo essas aqui que são cinzas, elas têm uma cobertura, é uma micropelícula que são aplicadas para aumentar a durabilidade
né? Então, às vezes, você tem aí, se ela não tivesse a película, uma durabilidade X, e com a aplicação dessa película você aumenta em 2 ou até 3 vezes a durabilidade e a manutenção da fiação desses insertos. Outro ponto interessante é essa nomenclatura que tem aqui embaixo, ó, PMKNSH. Até agora nós vimos tudo a respeito do formato e dimensões da pastilha. Este código, esta nomenclatura, se refere à aplicação. Então, por exemplo, essa pastilha aqui, ela está me indicando que ela é uma pastilha do tipo P, ou seja, para utilização em aços e ácidos carbono. Se ela fosse uma pastilha de utilização M, ela seria para uso em aço inoxidável. Se fosse K, em lâminas ou materiais de ferro fundido. E assim existem as outras aplicações. Essa H aqui, por exemplo, ó, é metal temperado, peças que são temperadas de altíssima dureza. Então muitas vezes você quer uma pastilha para aço inoxidável e acaba comprando uma pastilha para outra aplicação. Essa pastilha não vai funcionar. Então é interessante que na hora da aquisição, e muitas vezes até quando você compra pela internet, nem todos os fabricantes indicam a aplicação dessa pastilha, né? Dificultando mais aí a pessoa que está começando no hobby, começando na usinagem, a entender como é que se processa. Muitas vezes ele vê lá no vídeo uma pastilha cortando muito bem, ele compra essa pastilha, coloca e ela não corta. Muitas vezes se dá por esse fato aqui. A aplicação da pastilha, ela está diferente do seu efetivo uso. Eu vou mostrar agora uma tabela aí, com todas as aplicações, para quais materiais elas podem ser aplicadas. Então, como ele falou, O que eu tinha para dizer para vocês hoje ser aplicadas? Não parou. Então, cada uma das pastilhas ali tem uma nomenclatura que depende da dureza do material, porque às vezes você não precisa de uma dureza tão elevada para um material que não seja necessário. Tu vai estar investindo dinheiro a mais. E como ele passou ali a tabela, olha. P, aços, M, aços inoxidáveis, K, ferros fundidos, N, alumínio, S, ligas de resistência ao calor e H, aços endurecidos. O que eu tinha para dizer para vocês hoje era isso. Espero que de alguma maneira tenha ajudado. Claro que não vou cobrar isso, né, pessoal? Mas é mais para nível de conhecimento mesmo e para mostrar para vocês esse tipo de pastilha. E tem toda uma ciência e uma nomenclatura dentro, dentro da forma dos insertos. Ali, como nós vimos, né, vai desde do inserto circular ao quadrado, o triangular. Nós temos um sistema de codificação e a geometria da peça, suas tolerâncias, seu material e a qualidade superficial definem o formato do inserto. Há 6 formas comuns com benefícios e limitações em relação à resistência e tensão. Para a esquerda, maior resistência e para a direita, uma menor resistência. E ainda assim, em conjunto com o, o próprio material, né? Ali, que eu trouxe para vocês, a forma incorreta e uma forma correta de se manusear os insertos da ponta da ferramenta. Temos que evitar o contato entre as ferramentas, cuidado no armazenamento e as possíveis danificações do manuseio ou quebras. O conceito de vida da ferramenta. Alguma dúvida? Não. O conceito de vida da ferramenta é o período no qual uma ferramenta pode ser mantida usinando de forma econômica. Ou seja, o critério econômico pode ser relacionado com as tolerâncias dimensionais da ferramenta, as tolerâncias geométricas, a qualidade superficial, os níveis de vibrações que vai sofrer naquele procedimento, os níveis de esforços e as possibilidades de reafiação da ferramenta. Como a ferramenta que era acoplada, muitas vezes, quando ela ficava desgastada, tinha que trocar todo o material ou afiar. E os critérios de fim de vida da ferramenta. Quando é que nós vamos sentir que aquela ferramenta já não está sendo produtiva, já não está sendo eficiente na própria indústria, no próprio manuseio? São critérios que são utilizados para determinar quando uma ferramenta deve ser substituída no processo, como eu disse. Esses critérios é relacionado ao nível de desgaste na ferramenta e suas consequências diretas são
desvios nas tolerâncias dimensionais, desvios nas tolerâncias geométricas, perda de qualidade superficial, as vibrações, os esforços. E o processo de reafiação. Mais um videozinho. Esse canal é legal, é muito massa. Porque é bem na cara do torno, como eu queria estar explicando para vocês presencialmente. Fala galerinha, aqui é o Mineirinho. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui pra... trabalho numa empresa, trabalho no centro de usinagem também. Esse maluco é o Mineirinho, ele trabalha numa empresa de usinagem e os vídeos do canal dele são bem legais. Eu vou trazer alguns vídeos porque é bem prático o que ele passa e é o que é mais importante para nós, né? Além da teoria. E trabalho na área de ferramentaria atendendo máquina, onde a gente faz ajuste de bancada, confecciona a peça, ajusta as máquinas de produção, a parte ferramental. Hoje eu vou trazer aqui para vocês algumas ferramentas, pessoal, que a gente utiliza e falar para vocês para que serve. Aqui a gente tem essa ferramenta de pastilha, é uma pastilha de metal duro. Isso aqui é para a gente tornear peças temperadas. Às vezes você tem os varão temperado, tem que fazer algum acabamento, fazer algum detalhe, tornear algum material temperado também, bico de injetora para limpar a ponta do bico, que às vezes pelo fato da temperatura ele endurece. Como vocês podem ver aqui, a gente temos essa aqui. Nós temos a ferramenta de pastilha para poder fazer rosca, como vocês podem ver, essa aqui ó, para fazer rosca, perfil triangular. Nós temos também esse bedamezinho aqui ó, para corte, pastilha de 1 mm, como vocês podem ver ó, a pastilha tem 1 mm, é ótimo para poder fazer um canalzinho, para pôr anel elástico. Também temos aqui o outro bedame com pastilha de 3 mm para cortar peça. Temos também essa outra ferramenta para tornear, como vocês podem ver, pastilha para tornear. E a ferramenta também de pastilha para facear e quebrar canto. Às vezes você tem a peça aqui, ó, você vai facear com essa parte, ó, vai facear aqui. E quando você quer quebrar o cantinho aqui em 45 graus, só encostar aqui, ó. Como vocês podem ver, ó, só encostou essa parte aqui, aí você aprofunda quando você quer o chanfro de 45 graus. Pessoal, e agora eu vou mostrar duas ferramentas interessantes. Primeiro nós temos esse tipo de bedame. Vocês podem ver que ele é diferente do outro que eu mostrei para vocês de cortar peça, é diferente. Ele tem essa curvatura aqui. Isso, pessoal, é quando vocês querem fazer, ó, quer fazer um rasgo de frente. O que acontece? Com o outro bedame a gente não consegue, você vai acabar quebrando a pastilha. Então tem esse tipo de ferramenta que tem esse detalhe aqui, ó, esse ângulo dele aqui, ó, essa curvatura que faz, justamente para você entrar aqui, ó. Isso a gente usa muito quando a gente vai fazer anel, pessoal. Que você não quer desperdiçar um material para tornear o diâmetro todo, você vem, entra aqui, corta a espessura do anel que você quer, entendeu? A gente usa muito aqui quando a gente faz uns anéis de latão. E com essa ferramentinha é muito interessante para poder fazer. Como vocês podem ver, se eu pegar outra, vai ser muito ruim para fazer, porque a ferramenta vai bater aqui, ó. Porque ela não tem aquela curvatura, ó. Ela vai bater aqui. Essa ela já tem aqui, ó, esse detalhe justamente para isso, ó. Entendeu, pessoal? Caso alguém nunca viu, nunca usou, segue aí a dica. E por último, nós temos uma ferramenta de pastilha aqui muito especial. Essa aqui é para tornear, pessoal. Aí vocês podem me perguntar, mas não tem a outra de tornear? Seria essa? Ó, essa aqui, pessoal, é quando você tem uma peça que você está torneando ela entre pontas e você tem que começar desde o começo aqui da peça para tornear até o final. Essa aqui, se você tiver com ponta, ó, se você tiver com ponta, o ponta tá aqui, correto? Se você tiver a peça aqui, ó, dependendo da profundidade da peça, se for uns 10 mm, vamos supor, a ferramenta vai bater no ponta. E essa aqui, o ângulo dela é diferente, como vocês podem ver também, ó. O ângulo dela é diferente. Então você consegue, ó, pôr aqui de frente, vocês conseguem tornear até uns 6 mm, 3 mm entre pontas, entendeu? Sem que a ferramenta bate no ponta. E essa aqui você já não consegue fazer esse trabalho por causa da ponta, ó. Dependendo do diâmetro, tá vendo, ó? Você não consegue. Então fica a dica aí, viu, pessoal?
Tudo tem umas ferramentinhas, como a gente pode ver. E tudo tem uma serventia. Pessoal, dá uma força no canal aí, curte, compartilha, comenta aí também se vocês gostaram. Se não gostou também, comenta pra gente. Timezinho quase completo em 10. Então, pessoal, muito importante, né, para vocês verem os tipos de bedame ali, as pontas das ferramentas, melhor para enxergar a própria peça, o formato, para terem uma noção de entrada da ferramenta, né? Muito show. Ele mostrou umas pastilhas de metal duro para peças temperadas, porque a dureza é mais elevada. Ferramentas para fazer rosca triangular. Pastilha para tornear, temos também. Ou aquela própria para, caso queira fazer aqui, entrar aqui. Dava para ver que até a ferramenta, a pontinha dela estava desgastada, porque pode ter pego, pode ter tentado fazer aquela rosca, e pode ter pego a própria ferramenta. E a maioria das ferramentas estavam desgastadas ali. E também mostrou a pastilha para facear e realizar a quebra, né? Temos também um tipo de pastilha para fazer o próprio faceamento. Para vocês verem os tipos de pastilha que nós temos. Os principais critérios de fim de vida. Tem a falha completa da ferramenta, a falha preliminar da ferramenta, o desgaste de flanco ou de cratera, as vibrações, o acabamento superficial ruim, as rebarbas, alterações nos cavacos, alterações nas dimensões de corte, alterações nas ferramentas de usinagem e aumento das temperaturas. Ou seja, tudo isso está influenciado e influencia no desgaste da minha ferramenta. Porque se está aquecendo, se está sofrendo uma vibração, com o auxílio com o ocasionamento da rebarba, com a formação do cavaco batendo, isso aí vai desgastando a ferramenta. Aí eu trouxe alguns desgastes nas ferramentas de usinagem. Como mostra bem aqui, olha. Aqui, olha, desgaste da cratera em A. Como mostra em B, o desgaste do flanco do gume principal, porque é o principal gume de ataque ali. Em C, temos o desgaste de flanco no gume secundário. Depois alguns ângulos que nós vimos ontem e a próprio formato da cratera ali na ferramenta de ataque. Alguns desgastes que nós temos na ferramenta de furar. Temos o desgaste de cratera ou de face. Temos também o desgaste de quina, o desgaste de flanco. Temos o desgaste lateral, o desgaste do gume transversal ou de ponta. Um exemplo de desgaste de cratera e desgaste de flanco. Da própria ferramenta que vai sofrendo o desgaste ao realizar o procedimento. E também temos um exemplo de desgaste por adesão. Alguma dúvida? Videozinho de como afiar uma broca de centro. Fala, galerinha. Com aço rápido. Aproveitando que eu já estava passando. Centro, tá? Se vocês observarem aqui, ó. A minha broca de centro aqui, ó. Com a ponta, tá toda zoada, tá? Vamos afiar. Rebovo endereçado, vamos ligar aqui. É o mesmo sentido que a gente afia uma broca, tá, galera? A gente vai posicionar ela aqui, ó. Vir até o ângulo de corte, né? Virar pro outro lado. Ó. Afiada aí, ó. E eu vou mostrar pra vocês
Eu vou mostrar furando a peça com ela para não ficar com a fiação ficou ruim, podem ver, galerinha, vamos lá. Liguei aqui, tá? Que eu tava pegando a referência do desenho, tá bom? E lá vamos nós. Tá na medida ali que eu peguei, ó. Os cavaquinhos saindo por igual. Aqui é o ventilador que tá batendo, tá? Por isso que o cavaco tá esparramando. Podem ver, ó. A fiação boa, viu, galera? E isso que eu afiei com a mão só, tá? Se tivesse segurado com as duas, a fiação ia ficar melhor ainda. Então, pessoal, esse é o segredo para afiar uma broca de centro, tá? Uma breve explicação. O que acontece? A broca de centro, ela é afiada normal igual uma broca de aço rápido comum, tá? A única diferença é que o corpo dela é um corpo cônico e menor. Isso dá estabilidade nela, que a broca de aço rápido grande que a gente usa para fazer a perfuração, o que acontece? Quando você vai procurar o centro, ela é muito grande e ela é móvel, então ela faz isso. A de centro, pelo fato de a ponta dela ser curta e ela cônica, ela tem mais resistência. Então, a hora que você encosta na peça, ela acha o centro certinho, tá? Então, a fiação não muda nada de ter uma broca comum, tá bom? Quem não é inscrito no canal, se inscreve para ajudar nós. Ele falou que a broca de centro é a mesma fiação da broca comum. E mostrou aquele procedimento. Aquele procedimento eu já fiz no estaleiro. Com uma broca de centro comum. Dando continuidade, nós temos as formas de avaliação do desgaste. Quais seriam? Nós temos a medição direta. O que seria a medição direta? Seria a própria inspeção visual, com comparações de padrões, lupas, mecânicas, com paquímetro, micrômetro e outros. A óptica, com microscópios de ferramentaria, como nós estudamos no ensaio dos materiais. E também óptica e eletrônica. Temos também as medições indiretas, com aumentos das vibrações, ou seja, o mecânico está realizando o procedimento na máquina e sente que aumentou o processo de vibração. Aumentou o ruído, uma piora na qualidade, uma rejeição da dimensão, o aumento das forças. Tudo isso está relacionado na nossa medição indireta. O fluido de corte, como nós vimos alguns processos ontem, e o exemplo do uso do fluido de corte. Nós vimos alguns procedimentos de corte, né, pessoal? Quais as funções do fluido de corte? Ele está relacionado diretamente numa melhoria de caráter econômico para a nossa peça e para o material. Uma refrigeração da máquina ferramenta. Trouxe algumas imagens para vocês terem uma noção. Uma melhoria no acabamento superficial, porque a ferramenta não esquenta e não causa o tratamento térmico diretamente na peça e na ferramenta. Uma expulsão dos cavacos gerados, uma refrigeração na peça, uma refrigeração na ferramenta também, e uma redução do atrito entre ferramenta e cavaco. Por quê? Porque o fluido refrigera e com isso alivia as tensões, né? Porque se deixasse sem refrigerar, dependendo do tratamento, a temperatura fica muito maior ali. E pode realizar até alguma têmpera na ponta do material, o que não seria bom, porque ela fica quebradiça. E no próximo tratamento, poderia quebrar a ponta do material. Com isso, ocasiona uma redução do atrito entre a ferramenta e cavaco. Aqui em azul, nós temos o próprio líquido, né? Com a ferramenta, o cavaco saindo com uma superfície de saída, um plano de cisalhamento e aqui a peça. A relação da peça aqui, parada assim, e a ferramenta entrando aqui. Por cima os cavacos com plano de cisalhamento. Na zona A, em cima da ferramenta, em cima da ponta da ferramenta, nós temos uma diminuição do atrito na interface ferramenta-cavaco, gerando uma diminuição de calor. Por quê? Devido ao contato do fluido. Também na zona B, na peça, nessa partezinha aqui,
nós temos uma diminuição do atrito na interface peça-ferramenta, gerando uma diminuição no calor gerado. E na parte C, nós temos uma diminuição do atrito entre a ferramenta e o cavaco, com aumento de ângulo de cisalhamento F e diminuição na taxa de deformação E0. Com esse ângulozinho aqui. E sempre nós temos o ângulo de saída do próprio cavaco. Continuando na refrigeração da peça, nós temos a redução de deformações devido às tensões oriundas de grandes aquecimentos locais ou mesmo totais. Ocasiona a refrigeração uma facilidade para o manuseio da peça usinada, uma manutenção das medidas da peça em trabalho em operações de tolerância estreitas, ocorrendo também a eliminação de cores de revenido da superfície usinada, usinagem por abrasão, retirada de material por atrito, operações de retificação da peça e o acabamento da peça. Então a refrigeração ela é muito útil e muito necessária dependendo do processo. E nós podemos realizar o processo de lubrificação não somente com a água, mas também graxa, alguns tipos de gases, tudo isso nós vamos estudar. Entrando nos principais fluidos de corte. Quais são? A água, que ela ocasiona a principal redução da temperatura. A nossa máquina de corte da universidade, ela utilizava por água. Ficava tudo encharcado d'água. Mas aquela água, ela tinha sais que ela não corroía o material, pois era todo feito de aço, né? De ferro também. Temos os óleos graxos, cuja principal finalidade é a redução do atrito. Temos os óleos minerais. Temos os óleos minerais com óleos de toicinho. Temos o surgimento de novos materiais, ferramentas, possibilitando maiores velocidades de corte, com o auxílio desses fluidos. Temos também uma combinação de minerais, óleos graxos e aditivos, como enxofre, cloro, fosfato, entre outros. Temos também a minimização do uso dos fluidos. Com isso, o que ocasiona? Ocasiona uma melhor proteção ao meio ambiente e à saúde, que é o que está mais em vista, teoricamente, nesse século, né? Óleos de corte. Nós temos os óleos minerais com ou sem aditivos. Óleos de extrema pressão e antissoldante, usinagens mais severas. Temos os óleos minerais inativos. Temos os óleos emulsionáveis. Os óleos solúveis em água. E quais as vantagens? Grande redução de calor, remoção de cavacos, mais econômico, melhor aceitação pelo operador e menos agressivo à saúde e mais benefícios à segurança. Esses óleos solúveis em água, no caso. E qual a tendência, né, pessoal? No uso do fluido de corte? São relacionados em 3 pilares. Os aspectos ecológicos, os aspectos tecnológicos, como nos robôs, muito utilizados em soldagem atualmente, e usinagem, e os aspectos econômicos. Tudo isso influenciando as leis de proteção ambiental, a exigência da sociedade e ao mercado que necessita. Até poucos anos, ocorria uma minimização de custos e aumento da produção, era o que era mais importante. Atualmente, custo, a produção também são importantes, mas entrou o lado da preocupação com os aspectos ambientais. E no futuro, se presume ainda leis ambientais mais rígidas. Inclusive, nós temos os 17 objetivos da ONU para o meio ambiente e estão relacionados à relação do desenvolvimento sustentável com a própria engenharia mecânica. Mais um videozinho. Agora é um vídeo de cortando o metal duro com o torno. Fala galerinha, aqui é o Mineirinho novamente. Hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês aqui cortando no torno.
Alguma dúvida? Bedame metal duro, tá bom? Vamos lá, galera. Como podem ver, fiz esse vídeo aqui. Talvez vocês queiram fazer um canal em uma peça de metal duro, ou então quiser cortar com o bedame aqui no torno, fica fácil, tá? Ó, a minha rotação que eu tô usando para cortar com bedame, pessoal, 118, tá bom? Isso é uma rotação suficiente. Pode ver aqui tá meu suporte, tá? Pastilhinha comum, tá bom? Não é pastilha especial de metal duro. Porém dá pra cortar, tá, galera? Dá umas cantadinhas aí, mas corta, tá? Podem ver o tanto que eu cortei. E vou filmar aqui ao vivo pra vocês verem também, tá? Ó. E só pra lembrar, galera, essa peça aqui, ó, tá o relógio ali, o relógio apalpador. Depois a gente vai zerar ela pra gente poder facear, tá bom? Ó, tem que ir devagarzinho na manha, vai e volta, tá bom, galera? E essa é a dica aí, tá, galera? Ó, podem ver, vai cortando de boa. Ó, na manhãzinha, a mão só fica aqui, ó, a mão vai e volta, meio que avançando de meio décimo, ó. 5 centésimo, ó. 5 centésimo, aí dá um décimo. E assim a gente consegue o resultado que a gente quer, tá, galera? Fica a dica aí, não se esqueça de acompanhar o Mineirinho no canal, tá bom? Os vídeos desse maluco são muito bons. Então, nós vimos como realizar um canal numa peça com material duro, né? Inclusive esse meu aço, ele é um material duro. E na nossa ferramenta de corte, eu não estava conseguindo realizar o corte porque o disco quebrava toda hora. Quebrei uns 2, 3 discos, aí eu parei, não, vou levar no torneiro, porque o nosso material não era suficiente para realizar o corte. E aí tava realizando um estresse do caramba lá. Os problemas decorrentes da má usinabilidade de um material. Quais são? São grandes esforços de usinagem, a necessidade de uma grande potência de usinagem, como a própria energia, um comprometimento de qualidade superficial, os lascamentos do gume do corte, o superaquecimento da ferramenta e o desgaste rápido. O empastamento da ferramenta também. Esses são alguns dos principais decorrentes da má usinabilidade. Também temos os principais grupos que influenciam a usinabilidade. Quais são? Variáveis dependentes da máquina-ferramenta, variáveis dependentes da ferramenta, variáveis dependentes da peça, ou seja, a máquina, a ferramenta e a peça. Temos também as variáveis dependentes do fluido de corte e as variáveis dependentes do processo. A importância do torneamento. Eu trouxe para vocês a distribuição do comércio de máquinas-ferramentas em 1975. Qual era? Vou aumentar essa imagem. Achei muito interessante. 14.9 eram máquinas-ferramentas, com espécies de usinagem. 7.2 eram geradores de engrenagem. 15.8 eram máquinas de polimento, lapidação e brunimento. Isso em 75. 2.3 eram máquinas de precisão e serras. 2% eram planas e brochadeiras. 13.2 fresadoras. 5 máquinas para furação. Com uma grande maioria, com 29.2, nós já tínhamos os tornos, por isso que é tão importante no nosso curso de mecânica. E 10.4, os acessórios e peças de reposição para máquinas e ferramentas. Vídeo 6 e 7.
E aí, galerinha? Hoje foi teu dia, meu mano. Bom dia. Mostrar o job de hoje aqui, ó. Desafio nosso aqui. Os parafusos, vou virar a câmera aqui pra vocês verem. Os parafusos aqui, ó, foi pro saco. Como podem ver, estão todos danificados. Já usinei os parafusos novos aqui. Tá com a furação, como vocês podem ver. Ó, furei. Fiz o furo. Aqui, ó, chave em Allen. Acabei de fazer aqui na erosão. Chave em Allen 4. Tá a chavinha Allen 4 aqui, ó, como podem ver. Nós mostrar ao vivo aqui, ó. E aqui, como vocês podem ver, o processo de erosão, ó. Erudina aqui, ó, já centralizei minha peça ali. E Olha a lubrificação do material com fluido de cores. erudina ali com o meu sextavado ali, que eu fiz também, tá? Na verdade, esse sextavado aí já tava feito, pessoal. O que eu fiz foi o outro que eu postei em outro vídeo. E é isso aí, galera. Somente agradecer a Deus. Muito bom. Mais um. Todos aí, vou fazer um vídeo aqui hoje mostrando pra vocês como fazer um rasgo em uma peça para pôr o anel Org, tá? Vamos lá. Como vocês podem ver aqui, pessoal, tá aqui o anel Org, né? O rasgo. Já fiz. Aí vocês podem perguntar que ferramenta que eu utilizei. Eu vou mostrar pra vocês. Vou colocar aqui o anel Org, tá? Na flange. Ó, isso facilita bastante o trabalho de vocês. Aqui eu peguei a medida interna, né? Deixei o interno na medida, conforme vem no desenho, né? Pedindo. E o externo aqui também, que seria o diâmetro do anel Org. E pode ver que o anel Org tá, e a profundidade também que o projetista determinou. E a ferramenta é essa aqui da Mix2Bish, tá? Vou soltar aqui para mostrar para vocês, pra vocês conhecerem melhor a ferramenta. Que tem uma diferença, né? O tipo de ferramenta, ó. Como vocês podem ver, essa não é nem da Mix2Bish, falei errado. A outra que eu tenho ali que é, tá, pessoal? Tá, focar aqui para vocês verem o código, ó. Tá o fabricante aí, o código. E ela é diferente, ela parece aquela de fazer canal, mas ela é de canal pra gente fazer no diâmetro, né, ó. Pode ver que o raio dela aqui é diferente. Ó, essa é a diferença, ó. Essa aqui é pro canal, né? Como podem ver, ela é reta. E essa aqui ela tem um raio que faz aqui que a gente entra de frente, né? Essa aqui geralmente a gente entra de lado, aqui, né? Entra aqui para poder fazer o rasgo. E essa aqui a gente entra de frente, onde a gente consegue fazer vários tipos de detalhe. Que foi no caso o do anel Org aqui, ó. Alojamento para anel Org. Então fica aí, tá? Quem quiser comprar, tá o código aí, como podem ver. E super recomendo, viu, pessoal? Já fez o merchan dele. Então, pessoal, ali ele mostrou a diferença da própria ferramenta, né? Quando nós pegamos e utilizamos aqui na entrada e da retirada do material, ou quando nós quisermos fazer o detalhe e retirar de frente. Aquela ferramenta ali, a ponta, né? Acho muito interessante. Os dois tipos de diferenças. Alguma dúvida? Pessoal, chamada. Cristiano. Aqui, Gabriel, presente.
Edson. Edson tá no banheiro. Elson. Aqui, Tudo bem, Elson? tudo. Gabriel. Aqui, Tudo bem, Gabriel? tudo tranquilo. Clay. Lennon 7. Presente. Luiz Carlos. L7. L7 tá on na aula.